Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar do iOS 18.4 na sua versão Beta 3. Sim, acabou de sair a Beta 3, já instalei para vocês. E a gente vai colocar algumas observações interessantes, que é o seguinte: o aparelho está quente e está quente há um bom tempo, mesmo sem utilizar o aparelho. Então, por incrível que pareça, essa atualização, mesmo depois instalada, depois de meia hora instalada mais ou menos, ela continua esquentando o aparelho, ou seja, tem muito processo trabalhando aqui. E a gente não vai fazer aquele teste de benchmark que a gente sempre faz. Vou deixar para outro vídeo. Mas se você quer saber das novidades, fique aqui que a gente já vai colocar tudo. Mas antes de tudo, gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal que fala sobre tecnologia. E o objetivo é descomplicá-la para vocês. E como a gente faz em todo vídeo, a gente sempre vai para a versão do build para saber o quanto isso daqui está próximo da versão final. Então, essa daqui é o build 22E5222F. E o que significa isso? Que a gente já está chegando um pouquinho mais perto ainda da versão Release Candidate, mas falta ainda pelo menos, aí eu acredito, mais umas 2 a 3 betas. Porque quanto maior a letra, mais instável e mais longe da versão final está o produto. Então, aqui a gente está na letra F. A letra anterior, se não falha a memória, era H. Ou seja, houve um pequeno passo, mas mostra que a versão está ficando cada vez mais pronta. Outra coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês é o seguinte: qual é a versão do firmware do modem? A gente está com a 2.52.02. O que isso significa? Que houve uma atualização bem pequena de correção no firmware do modem, já que a versão anterior era 2.52.00. Ou seja, esse beta tem uma atualização no firmware do modem. Quanto à fluidez do sistema, mesmo ele esquentando, o sistema continua bem fluido, como eu posso mostrar para vocês. Ó. Não tenho nenhum lag nas animações, e isso mostra que muito provavelmente não tem uma queda de performance aqui ainda. Essa versão trouxe 6 novos emoticons. Então a gente tem de uma digital, uma pá, um rabanete, uma árvore seca, uma mancha roxa e uma fisionomia desanimado. Para quem utiliza e que se comunica através de emoticons, essas daqui são as novidades que vieram no iOS 18.4. Outra alteração interessante que veio no iOS 18.4 é novos ícones para você utilizar ou na sua barra de ferramenta ou com o iPhone desligado. Então você pode colocar agora, falar com a Siri, digite para a Siri e a Visual Intelligence, que eu também tenho uma nova, que eu tenho um novo item para falar para vocês. Agora nós também temos a parte de música ambiente, então eu tenho música para dormir, música relaxante, música para produtividade e bem-estar. São novas funções que nós temos aqui para colocar ou na tela bloqueada ou na tela de controle. Vou dar um exemplo para vocês e clicar nessa música para dormir para a gente ver o que é. Então eu vou fechar aqui a tela de controle, clicar aqui, ele vai ter que me abrir. Vamos ver se ele já está tocando. Cliquei 2 vezes e começou a tocar aqui uma música. Eu vou mostrar através do Apple Music o que é. É uma música chamada Olympus Sleep Terrarium. Não estou colocando o som por causa do direito autoral. Mas agora a gente tem essa opção também. E também você pode colocar a parte de música para produtividade. Vou desligar aqui o som. E a principal característica do iOS 18.4, tanto na sua Beta 1, Beta 2, Beta 3, que é essa, é trazer a Apple Intelligence em várias línguas. Então temos português, espanhol, italiano, chinês, coreano, uma série de línguas recebeu a Apple Intelligence. Você pode ver no site todas as línguas que receberam nesse update. E ele ficou um pouco mais inteligente quando nós damos comandos mais simples para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí Siri setar um timer de 10 minutos, quero dizer, 5 minutos. Ele percebeu que eu mudei a instrução no meio do caminho e já alterou para 5 minutos. Outra função interessante é que agora, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, um pouco mais complexa, ele já vai diretamente ativar o ChatGPT. Então, vou mostrar para vocês. Me dê uma receita de bolo de chocolate com recheio de cenoura. Ele já está trabalhando diretamente com o ChatGPT e vai me dar a resposta baseado no aplicativo da OpenAI. Então, aqui está uma deliciosa receita de bolo de chocolate. Vou dar um outro exemplo que aqui eu não sei se ele vai ficar em dúvida e como ele vai me responder. Qual a previsão do tempo para daqui 1 hora? É uma resposta um pouco estranha aqui. Eu não estava esperando. Vou dar um enviar aqui, porque ele deu um print da minha tela.
Vou fazer de novo. Qual a previsão do tempo para daqui 1 hora? Ele sabe que eu estou com a tela aberta, no meio com a tela da previsão do tempo, e está me sugerindo enviar essa captura de tela. Vou enviar, vamos ver como é que ele vai nos responder. Então, ele manda essa imagem para o ChatGPT e está dizendo que daqui 1 hora a temperatura vai estar 22 graus. Vou fazer um outro teste agora, fora dessa área, para ver se ele vai me sugerir o print da tela ou não. Esse comando aqui eu nunca dei e eu estou realmente curioso e acompanhando junto com vocês. Qual a previsão do tempo para daqui 1 hora? Agora ele vai enviar uma captura de uma tela que não tem nada a ver. Então vamos ver como é que ele vai fazer isso. Então você vê que ele se perdeu na resposta. Muito provavelmente ele entende que a gente sempre vai estar nessa primeira tela quando eu acabar fazendo perguntas para o ChatGPT e ele já me sugere o print. É interessante, mas não é tão correto assim. Ele deveria, de todo modo, buscar essa informação em algum lugar para poder dar. E aí tem algumas informações imprecisas de acordo com o banco de dados. Então, outro ponto interessante que veio aqui é referente às ferramentas de escrita. Então, eu tenho aqui um texto espanhol e aqui a ferramenta de escrita ela pode ser utilizada de dois modos. Uma, utilizando os próprios recursos do Apple Intelligence ou um ChatGPT. Então, eu vou dar um exemplo para vocês quando é com o Apple Intelligence. Vou pedir para ele me apresentar pontos principais desse texto. Então, vocês podem perceber que ele está trabalhando internamente aqui. Aí, aqui ele faz ou trabalho de modo interno dentro do meu iPhone, ou ele já vai diretamente para o serviço de nuvem da Apple, mas não passa por outros servidores. Então, isso daqui são dados anônimos. Então, ele me deu aqui os pontos do texto. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pedir para traduzir isso daqui em japonês. Traduza. Então, ele já apresentou aqui uma sugestão do texto em japonês, e o interessante aqui é que ele já me abriu um Copilot para fazer perguntas para ir evoluindo no texto. Eu vou pedir para reverter para ficar muito melhor. Então, isso daqui eu considero bem útil. Posso dizer que depois dessa ferramenta eu consegui utilizar muito mais o meu iPad, por incrível que pareça, não sei porquê, mas na minha experiência de uso, esse tipo de produto funciona muito bem com o iPad, funciona melhor no iPad do que até no próprio Mac. Eu coloquei no meu Mac também o iOS Beta 18.4 para poder trabalhar com texto, vi que não tem nenhum problema com os aplicativos que eu utilizo normalmente e acabei instalando. E só que, por incrível que pareça, eu acho que isso daqui tem o jeito do iPad, funciona muito bem isso daqui com o iPad. Dentro do aplicativo Mensagens, agora você tem a possibilidade de criar Genmojis. Então eu entrei aqui num Genmoji, a gente vai criar um, eu vou pedir para fazer um doce, por exemplo, um churros, e vamos ver como é que ele vai criar esses churros. Eu não tinha nenhum churros no meu Apple Intelligence, então ele criou aqui literalmente uma foto, ficou bem bonito esse churros. Vamos ver se ele dá a opção de outro. Então, vou colocar churros de chocolate. Vamos ver como é que ele se comporta. Dando mais instruções para ele. Ele criou aqui um churros recheado de chocolate. Esse daqui é com um pouco de chocolate e baunilha. E assim por diante, dá até uma certa fome. Então, vou colocar churros com cobertura de chocolate. Então, ele criou aqui com a cobertura de chocolate em cima. É bem interessante. Eu entendo que para quem utiliza e se comunica através de imagens, é bem legal esse recurso aqui e funciona bastante bem. Outra novidade aqui é o Image Playground. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele me fazer com fogos de artifício num visual de trilheiro. Então é algo bem específico que eu pedi, então ele fez aqui, antes de raspar o cabelo, ele me fez com fogos de artifício, de camiseta. É um recurso interessante. E agora também a gente tem a possibilidade de definir estilos. Então, a gente pode fazer o seguinte. Você clica em mais, e aí você pode colocar ou em desenho, ele está fazendo aqui, ou em ilustração, ou em animação. Isso está disponível para todas as línguas que vieram o Apple Intelligence. Outro fato interessante que tem aqui é dentro do Safari, que é a possibilidade de você resumir a matéria antes de ler. Então, eu vou clicar aqui, numa matéria de um site de notícias, tenho que colocar em mostrar leitor, e a partir do momento que eu tenho mostrar leitor, ele me dá esse ícone de resumir. Aqui, eu chamo a atenção de vocês que na versão do Beta 2, isso daqui estava como Summarize, e agora está na língua correta. Então, eu tenho aqui uma notícia, eu vou pedir para ela me resumir a notícia. Então,
ele, através do Apple Intelligence, vai resumir a notícia. Ele está dizendo que caiu. As bolsas de Nova York e São Paulo caíram após Trump recusar prever uma recessão nos Estados Unidos em 2025. Então, é interessante a forma como ele coloca aqui. Já te dá um resumo da notícia e só funciona quando você coloca no modo de leitura da notícia. Então, só para voltar aqui e mostrar para vocês, você vai clicar aqui, mostrar leitor, e aqui você tem o resumo. Então, o primeiro ponto que eu posso colocar aqui para vocês é o seguinte: a gente tem a separação na caixa de e-mail do que é principal, do que é transação financeira, do que é atualização e do que é promoção. Ele vai tentar identificar com o tempo de uso qual e-mail se adequa a cada ponto. Ele também vai tentar identificar qual e-mail é prioritário. A função que eu gosto no e-mail, que eu vou mostrar para vocês, é essa daqui. Quando eu for responder um e-mail, eu posso utilizar as ferramentas de escrita. E algumas vezes, eu não sei porque ele apareceu agora, já que a gente está testando juntos, daqui ele deveria aparecer, é o seguinte: ele me colocaria aqui duas frases, uma para sim e outra para não. Então eu não sei se é esse e-mail específico que acabou acontecendo isso, ou se é o fato de eu estar atualizando, ou se não realmente tem um erro aqui de versão que no beta 3 acabaram retirando. Voltando para o Notas, você tem a opção de transcrever aquilo que você fala e criar um resumo. Vou dar um exemplo. O Apple Intelligence tem sofrido críticas devido ao seu atraso quando comparado com o Android ou também outras plataformas de inteligência artificial. Entendo que as críticas são justas, já que o foco da Apple foi trazer no iPhone 16 novos recursos de IA. Eu fiz pausas nesse vídeo justamente para ver como é que fica a transcrição. Então, eu dei um OK. E aí vocês podem ver aqui que tem uma pré-visualização. Eu vou pedir para ele fazer um resumo daquilo que a gente conversou para ver se o resumo está dentro ou não. Resumir. A Apple enfrenta críticas por atraso em relação ao Android e outras plataformas de IA devido ao foco do Apple em novos recursos para o iPhone 16. Faz sentido esse resumo. Então, essa característica eu acho bem interessante no novo iOS 18.4, que veio aqui, está um pouco mais aprimorado no Beta 3. Então agora vamos à parte que a gente tenta fazer nossas previsões de quando deve sair o Beta 4. Como o ritmo agora está semanal e a Apple não vai trazer novos incrementos no iOS 18.4, eu acredito que a parte de inteligência artificial está praticamente entregue, já que aquilo que foi prometido para nós foi adiado para daqui 2 anos. E a gente vai fazer um vídeo também sobre isso. Então, eu acredito que não deve demorar muito para eles terem um ajuste fino aqui nesse iOS 18.4. Então, a próxima versão de beta eu acredito que deve sair entre o dia 17 e 18 de março. A gente deve ter o beta 4. A gente vai ter vídeo nos próximos dias colocando a performance do iOS 18.4 beta 3 e também o seu consumo de bateria. O que eu estou sentindo é que o aparelho está quente, vocês podem perceber que ele consumiu bastante bateria durante o vídeo. É um dos recursos que mais me chamou a atenção, consumiu bastante mesmo. Mas a gente vai fazer um vídeo dedicado para isso nos próximos dias. Então, se você não quer perder esse tipo de informação, já se inscreve no canal, que é muito importante para nós. Deixa seu like, deixa o hype, que nos ajuda bastante. E até o próximo vídeo, pessoal.